Oi pessoal, eu sou Camila, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. E se você gosta desse tipo de assunto, de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui e assina o sininho de notificações para não perder avisos de próximos vídeos. Bom pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo falando um pouco sobre propósito, profissão e falando um pouco sobre a minha transição de carreira, né? Porque tem muito a ver com o conteúdo aqui do canal, então eu queria trazer um pouco do que aconteceu nos últimos anos também para vocês entenderem essas mudanças e esse afastamento que eu tive aqui do canal. Bom, acho que eu posso começar contando que eu comecei há mais de 4 anos atrás a fazer terapia com uma psicóloga junguiana maravilhosa. E isso me ajudou muito no meu processo de autoconhecimento, no meu processo com as medicinas, em tudo isso que está acontecendo na minha vida nesse momento, eu devo com certeza a essa terapia, né? Então, despretensiosamente, né, já tinha feito terapia 2 vezes, né, terapia psicológica mesmo, mas por poucos períodos, né? E estava buscando, né, para tratar a depressão, né? A depressão é algo que eu já lido há anos, né? Eu já falei aqui no canal outras vezes. Hoje é uma depressão bem controlada, embora eu tenha isso há muito tempo, eu acredito muito na cura proporcionada pelas medicinas, mas eu sei que isso é um processo complexo, né, gente? Então, até as pessoas podem ver esse vídeo e se perguntar, nossa, mas tomando ayahuasca há tantos anos, por que ela não se curou da depressão, né? Tanta gente se cura. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, é a questão da subjetividade do ser humano. Cada ser humano é um universo, não existem receitas prontas, né? Eu tenho minhas questões profundas, complexas, e que, né, embora a medicina psicodélica seja aí a nova promessa, né, para cura de traumas, estresse pós-traumático, hoje eu vejo que a cura é uma coisa muito mais complexa, né, do que parece. Mas, assim, eu me vejo como uma situação onde eu tenho muito mais qualidade de vida do que eu já tive um dia, né? E eu devo isso, com certeza, não só à ayahuasca, às medicinas, à espiritualidade, mas principalmente também à terapia, né? Então, comecei essa terapia despretensiosamente, né? E como sempre, né, eu vou recordar o que eu já falei num vídeo aqui, que essa é a terapia que eu indico para pessoas que tomam ayahuasca ou psicodélicos, porque é uma terapia que considera não só o inconsciente pessoal, mas o inconsciente coletivo. Então, é uma terapia que vai encontrar um lugar para simbolizar, para dar significado à tua experiência com mirações, com divindades, com seres espirituais, com coisas abstratas, né? Então, para mim, né, não descredibilizando outras terapias, essa é a que eu indico, né? Então, comecei nesse processo terapêutico e depois de uns 2 anos, né, todo mundo que me acompanha aqui já sabe que há anos eu tenho esse desejo de abrir um centro espiritual, é um projeto que eu tenho. E eu, há anos, né, há mais de 11 anos, venho me preparando, né, estudando muito, né, tendo experiências, venho me preparando aí para poder fazer isso da forma mais segura, adequada, harmoniosa possível, né. E aí de 2 anos para trás, mais ou menos, pouco mais de 2 anos, eu comecei a pensar sobre como eu poderia, né, fazer uma anamnese que minimizasse totalmente os riscos de surtos, né, de transtornos, né, pós-ayahuasca, de desencadear algum problema nas pessoas, porque essa era uma grande preocupação que eu tinha, né, que eu tenho, né, de fazer isso de uma forma a minimizar, para as pessoas terem boas experiências, né. Por conta disso, eu acabei indo estudar psicanálise, né, eu já atuo como terapeuta holística há mais de 10 anos, né, e sim, me faltava uma base, eu sentia, né, muito embora as pessoas que busquem terapias holísticas, elas estão buscando tratamentos pontuais, às vezes tratamentos que vão proporcionar ali uma catarse, mas não tratamentos longos, né, mas eu tinha esse desejo de acompanhar as pessoas de uma forma mais em longo prazo, né, sentia que faltava alguma coisa ali, né, para eu ajudar essas pessoas que eu atendia como terapeuta holística, porque como terapeuta holística, gente, chegava para mim muita gente que precisava de uma terapia contínua, então chegavam para mim pessoas que já tinham risco de suicídio, pessoas que já tinham passado por tratamento psiquiátrico, né, então realmente eu pensei, gente, se isso tá chegando para mim, eu preciso ter ferramenta para isso também, né, porque eu tenho esse desejo, né, e aí eu comecei a estudar a psicanálise, não entendia muito a diferença da psicanálise para a psicologia analítica, né, talvez para quem é mais leigo aqui tá ouvindo pode não entender muito bem a diferença também, mas isso não importa tanto agora.
E aí eu fui estudar psicanálise porque eu queria me preparar para fazer a melhor anamnese possível, para poder entrevistar as pessoas, né? Então a ideia inicial não era tanto de fazer disso uma profissão. Inicialmente o que eu queria era mesmo, né, poder cuidar dessas pessoas que estavam, né, que poderiam estar no futuro frequentando o meu centro espiritual. E aí comecei a estudar psicanálise, né? E a psicanálise, ela só considera o inconsciente pessoal, ela não considera o inconsciente coletivo. E as minhas experiências mesmo eram experiências que traziam muitos elementos do inconsciente coletivo, né? Porque são experiências que trazem muito da espiritualidade, né? Eu, como espiritualista, entendo como um contexto espiritual, embora, né, na terapia a gente interpreta apenas como inconsciente coletivo, arquétipos e tudo mais. Então, depois de mais ou menos um ano aí, né, em institutos de psicanálise, eu resolvi que eu queria realmente aprofundar em Jung, né, na teoria junguiana. E aí eu comecei a participar, né, de grupos de estudos, né, grupos de estudo é uma forma de formação, né, muito comum dentro da psicologia e da psicanálise. Então, muitas pessoas participam de grupos de estudo como uma forma de complementar a sua formação. E ali eu comecei a minha formação, né, mais livre, assim, para me tornar uma analista junguiana. Então, comecei com grupos de estudo, fazendo cursos mais curtos, né, e depois acabei fazendo um curso, né, de especialização num instituto muito bom, né, junguiano, e acabei indo para uma associação, né, onde hoje eu faço parte dessa associação. Lá eu atuo como terapeuta voluntária, que é uma ONG no caso, né. Então lá eu tenho acesso a muito estudo também junguiano, e prática clínica de maneira geral, né, muitos grupos e práticas, né, voltadas para esse aprimoramento do clínico, né, e diálogo com outras abordagens. Então, um estudo muito bacana, assim, que eu tenho hoje, graças, né, a essa associação também. Então, eu comecei, né, a aprofundar cada vez mais, né, nesses estudos, comecei a atender, né, inicialmente como terapeuta voluntária, e comecei a pegar ali meus primeiros pacientes, né, no particular também, né, uma vez que eu terminei finalmente, ao final de 2 anos, a minha formação em psicanálise e a minha especialização, a primeira especialização, né, que eu fiz em psicologia analítica, né, estou fazendo uma segunda agora. Então, o que antes era algo só para eu fazer anamneses, acabou se tornando uma profissão, né, gente? E eu já atuava como terapeuta holística há mais de 10 anos e já era um problema para mim essa questão de, às vezes, misturar muito com espiritualidade, ter essa questão de cobrar por isso. Isso era um problema para mim e eu sinto que eu não estava me sentindo muito feliz com isso. Então, realmente, eu queria buscar uma outra profissão, mas não sabia o que, e acabou caindo no meu colo, né, através desse outro caminho que eu fui trilhando para poder melhorar, né, e a ideia de anamnese para um centro espiritual que ainda não existe, gente, que ainda é só uma ideia, né, uma ideia no astral. E foi muito bom esse processo, porque a minha vida era muito pautada na espiritualidade e me faltava algo mais na matéria, né, para eu amar, né? Então eu me apaixonei por esse estudo da teoria junguiana, né? Então esses últimos 2 anos eu dei uma afastada aqui também, não só por conta, né, mas principalmente porque eu estava mais focada na minha vida material e nos meus estudos, né? Também acabei entrando numa graduação, eu era meio anti-faculdade, né? Já tinha passado por faculdade antes, mas não tinha me adaptado, né? Eu comecei no direito, fui para produção audiovisual, depois fui para logística, não me encontrava, né? E aí eu acabei indo, né, e recentemente eu entrei numa graduação de psicopedagogia, né? A minha primeira opção era a psicologia, né, porque dialoga mais com esse trabalho, mas como aqui na minha cidade não tem muita opção, né, presencial principalmente, acabei indo para psicopedagogia, que acabou sendo a opção mais próxima ali do que eu já estudo e já tô trabalhando, né? Então, tudo isso, gente, para contar para vocês, né, sobre esse processo que eu tô passando de transição de carreira, né, e também para apresentar esse novo trabalho, né, que eu tô realizando, que eu estou começando agora, então eu estou em transição de carreira, e contar para vocês que eu, de fato, encerrei as minhas atividades como terapeuta holística, né, e sou muito feliz, né, e muito grata por isso, porque, assim, eu realmente não tenho mais vontade, né. Nesse meio tempo eu até fiz, né, uma sintonização nos registros akáshicos, fiz a formação no nível 1 do reiki tradicional, né, antes eu só tinha o reiki xamânico, mas percebi que realmente não era isso que eu gostava, né. Nesse processo de autoconhecimento terapêutico mesmo, eu percebi que eu sou uma pessoa mais, né,
introvertida, percebi que eu sou uma pessoa com funções, né, de pensamento e intuição muito mais fortes. Então, eu sou uma pessoa mais analítica, de fato, né? Eu gosto de escrever, né? Eu gosto de falar. Então, essa é a parte, né, que eu uso as minhas habilidades, né, como terapeuta. Então, acabei descobrindo, né, esse talento que eu tenho, né, de entender as coisas, de analisar as coisas através da terapia e também de simplesmente entrar num processo, tipo, quero estudar isso aqui porque eu quero fazer anamneses melhor e descobrir uma profissão. Olha que interessante. Então, hoje eu tô começando, né, meus atendimentos particulares como analista junguiana. E também aproveitar, né, também para compartilhar com vocês que eu tenho estudado, né, vocês sabem que eu estudo há mais de 11 anos, né, a ayahuasca e medicinas da floresta. Então, assim, eu tenho estudado sobre a medicina psicodélica, né, e tenho me preparado também para realizar atendimentos de terapia de integração psicodélica, né. Depois eu posso fazer um vídeo falando mais sobre o que é, né, essa terapia, mas é uma terapia mais voltada, focada para a experiência, né, não é uma terapia assistida, tá? Não é ayahuasca na terapia, né? Todo mundo sabe, já falei aqui, a ayahuasca não tem regulamentação para isso, tá? Então, o que seria essa terapia? É uma terapia de preparação para a experiência e uma terapia de pós-experiência, né? Aquele suporte pós-ritual que a gente tanto fala que precisa ter nas casas, né? Como uma experiência mais individualizada, como um serviço prestado, né, psicológico dentro da minha abordagem, que é a junguiana, né? A terapia de integração psicodélica, ela é uma terapia integrativa também, né? Porque ela é uma terapia de integração, então a gente acaba fazendo diálogos, né, com filosofias originárias, né? Com até a questão da espiritualidade, mas sempre dentro de uma perspectiva, né, guiada, né, com essa base, esse chão na minha teoria, né, de abordagem, que é a junguiana, né, a psicologia analítica. Então, hoje eu estou oferecendo também esse tipo de atendimento. Em outro momento, se você quiser que eu fale mais sobre isso, você comenta aqui que eu falo mais sobre isso. E, gente, eu acho que era isso que eu queria comentar com vocês, né? Que esse foi o motivo da minha ausência, né? E tá sendo muito bacana, né? Essa mudança de paradigma. E eu acho que um outro ponto que eu queria comentar também é que eu não vou encerrar os meus atendimentos, né, com o baralho cigano. O baralho cigano é um ofício sagrado, faz parte do meu caminho espiritual, mas eu estou reduzindo, né, muito os horários de atendimentos, porque eu estou muito focada nos meus estudos, né, e no meu trabalho, né, como analista junguiana. Então, eu gostaria de lembrar vocês, né, quem tiver ainda interesse em fazer atendimentos, né, tem meus contatos aqui, né, caso algum de vocês tenha interesse em fazer terapia também, né, é uma terapia muito bacana, né, nessa abordagem para pessoas que tomam ayahuasca, né, então é a terapia que eu indico, como eu falei. Então, quem quiser fazer terapia, né, fazer análise comigo, fico à disposição também. Para terapia de integração psicodélica, estou disponível também. Estou pensando na possibilidade de fazer essa de integração psicodélica em grupos, né? Pode ser uma possibilidade também. No momento só online, mas estou buscando sala para fazer no presencial aqui na minha cidade, em Itanhaém, em São Paulo. E os atendimentos de baralho cigano, como eu falei, eu estou reduzindo, minimizando o máximo possível, porque está num outro campo da minha vida, né? E a minha ideia, assim, de longo prazo é que esse trabalho seja só voltado para a minha comunidade religiosa mais próxima, quando o meu centro espiritual estiver realmente aberto ao público, tá? E fazendo atualizações, né, sobre isso, né, que eu falei que eu não queria mais falar muito no online. Realmente eu não tô mais muito a fim de divulgar isso online, quero mais voltar isso pro presencial. Então, como eu sempre falo, pessoas que estão da cidade ou que realmente têm interesse, né, nesse trabalho, em ajudar ou entender melhor, entre em contato comigo, né? A gente está abrindo grupos de estudos para falar sobre isso agora, né, online e presencial também. E a minha ideia é formar, né, essa construção coletiva de forma presencial, né, com um número reduzido de pessoas, de forma mais reservada. Então, realmente não vou trazer muito mais informação sobre isso aqui. Tenho vontade, né, tenho desejo de trazer um pouco mais sobre esse meu novo trabalho aqui. Não sei se vocês têm interesse, mas eu pensei em trazer algo aqui, principalmente voltado para terapia de integração psicodélica. Não acho legal eu ficar simplesmente analisando, né, casos de pessoas, porque sem ter o contexto, né, acompanhando a pessoa numa terapia, a gente não tem como ajudar muito e acaba sendo muito um senso comum. Ah, a pessoa viu isso, significa isso, né?
não é desse jeito, né? A coisa é bem mais complexa que isso, né? Tem uma ética profissional. Pensei em trazer um pouco das minhas experiências, porque as minhas eu elaboro e elaboro com a minha terapeuta, então posso trazer uma informação um pouco mais mais certa, né, aqui para vocês, né, sem ficar no achismo. Então posso trazer um pouco mais sobre isso, né. Então essa análise de experiências, né, com a ayahuasca pode ser uma coisa legal, assim, para trazer aqui, mas aí eu teria que abrir um pouco da minha vida, não sei se eu tô afim de fazer isso, preciso pensar melhor, mas tô pensando em possibilidades, né, de trazer aqui um pouco mais sobre esse trabalho, né, de repente com análises de mitos e símbolos que estejam associados aí à ayahuasca, à espiritualidade, assuntos que a gente trata aqui. E aí eu queria saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês têm interesse nisso, para que eu traga aqui mais pro canal um pouquinho mais dessa minha outra parte, desse meu lado B, que é o meu trabalho, né, dentro da análise junguiana. Bom, gente, eu acho que era isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, comentem aqui. E eu espero ver vocês no próximo vídeo do canal. Gratidão!